Uma rocha sólida enterrada sob quilômetros de montanha pode explodir como uma bomba de vidro. Sob pressão extrema, o granito acumula energia elástica pura e estilhaça sem aviso. Esse fenômeno, chamado de estouro de rocha, não ocorre por infiltração de água ou falha de detonação. É a própria montanha tentando fechar o buraco que a engenharia acabou de abrir. Para conter esse perigo, os engenheiros utilizam parafusos de ancoragem profunda instalados no teto do túnel. Esse método distribui a carga mecânica para as camadas internas e estáveis da montanha, impedindo que a face exposta se fragilize e colapse sob a força dos operários. É o primeiro passo para estabilizar a escavação. À medida que uma broca gigante avança pela rocha, o equilíbrio físico que existia há milhões de anos é rompido em segundos. Imagine um bloco de granito que suportava o peso de uma cordilheira inteira sobre si. Quando a máquina remove a rocha adjacente, esse bloco perde seu apoio lateral instantaneamente. A energia elástica, que estava comprimida dentro da pedra, se expande em direção ao espaço vazio do túnel. O resultado não é um desmoronamento lento, mas uma liberação violenta de energia que arremessa lascas afiadas de rocha a velocidades perigosas, capazes de perfurar blindagens e destruir maquinários pesados. Para demonstrar a gravidade desse processo, os engenheiros monitoram a rocha usando sensores de emissão acústica. Esses dispositivos são fixados diretamente nas paredes de escavação e funcionam como estetoscópios geológicos ultrassensíveis. Eles captam microfraturas invisíveis a olho nu, que emitem estalos de alta frequência conforme a rocha se deforma sob estresse. Quando a frequência desses estalos aumenta repentinamente, os operadores sabem que a rocha atingiu seu limite de resistência à compressão e que um estouro é iminente. A resposta a esse sinal precisa ser imediata, mas a solução não é tão simples quanto colocar uma barreira física espessa. A primeira grande mudança de interpretação que a engenharia moderna enfrentou foi perceber que a rigidez absoluta é a pior escolha contra a pressão das profundezas. No início das grandes escavações subterrâneas, acreditava-se que conter a rocha com colunas de aço maciço e paredes espessas de concreto rígido impediria o colapso. O resultado foi catastrófico. Sob a pressão de compressão maciça da montanha, o aço rígido dobrava como plástico e o concreto estourava em pedaços pontiagudos, criando novos projéteis. A montanha não pode ser parada pela força bruta de uma estrutura estática. Ela precisa ter espaço para se mover ligeiramente. Para resolver esse paradoxo, a engenharia desenvolveu o suporte deformável. Em vez de lutar contra o movimento da rocha, a estrutura do túnel é projetada para ceder de forma controlada. Logo após a passagem da cabeça de corte da perfuradora, braços hidráulicos aplicam uma camada de concreto projetado especial, misturado com milhares de fibras flexíveis de aço ou polímero. Esse concreto não funciona como uma parede rígida, mas como uma membrana elástica. Ele se deforma milímetros sob a pressão da montanha, absorvendo a energia cinética sem se romper. Se a pressão continuar a subir, os engenheiros utilizam arcos metálicos deslizantes. Essas estruturas de aço não são soldadas de forma rígida, mas unidas por juntas de fricção que deslizam umas sobre as outras quando a carga ultrapassa um limite seguro. Isso permite que o diâmetro do túnel encolha ligeiramente sob o peso da montanha, dissipando a energia destrutiva da rocha em calor e atrito, enquanto mantém o espaço seguro para o trabalho e o tráfego futuro. No entanto, o desafio físico vai muito além da pressão mecânica direta da gravidade. Quando os túneis penetram a profundidades superiores a 2.000 metros abaixo da superfície, um novo fator físico entra em jogo, o gradiente geotérmico. A essas profundidades, a temperatura natural da rocha pode facilmente ultrapassar 50 graus Celsius. Esse calor extremo altera as propriedades mecânicas do granito, tornando-o mais propenso a deformações plásticas e fraturas térmicas repentinas.
A água subterrânea, aprisionada nessas profundezas, também se comporta de forma perigosa. Sob temperaturas elevadas e pressões hidrostáticas imensas, a água penetra nas microfissuras da rocha sob uma tensão equivalente a centenas de atmosferas. Quando a escavação expõe essa rocha aquecida e pressurizada, a água interna se expande instantaneamente para o estado de vapor, agindo como um explosivo hidráulico dentro das próprias paredes do túnel. Um fluxo repentino de água fervente e vapor pode colapsar a face de escavação em segundos, inundando o túnel com lama e detritos superaquecidos. Para mitigar esse risco térmico e hidráulico, a engenharia recorre a sistemas de drenagem e resfriamento massivos. Antes de avançar com a escavação principal, perfuratrizes menores abrem furos de sondagem longos e estreitos à frente da frente de trabalho. Esses furos funcionam como válvulas de alívio de pressão, permitindo que a água superaquecida e os gases sob alta pressão escapem de forma controlada antes que a grande máquina de escavação atinja a área de perigo. Simultaneamente, sistemas de ventilação gigantescos sopram ar refrigerado continuamente para manter a temperatura operacional dentro de limites toleráveis para os trabalhadores e para os componentes eletrônicos sensíveis das máquinas. À medida que os túneis avançam ainda mais fundo, a engenharia depara-se com o limite máximo de resistência dos materiais que compõem o próprio planeta. Em profundidades extremas, a rocha deixa de se comportar como um sólido frágil que estilhaça e passa a se comportar como um fluido altamente viscoso. Sob pressões que superam a resistência interna de qualquer mineral conhecido, a montanha começa a fluir plasticamente para dentro do túnel, como se fosse uma massa de argila extremamente densa. Esse fenômeno de convergência lenta pode fechar um túnel escavado em questão de semanas, se nenhuma medida de contenção ativa for mantida. O maior risco nesse cenário de deformação plástica extrema é o aprisionamento da própria máquina perfuradora de túneis. Essas máquinas gigantescas, que pesam milhares de toneladas e medem mais de 100 metros de comprimento, podem ser esmagadas pela rocha que se fecha ao redor de seu escudo protetor metálico. Se a montanha prender o escudo da máquina, com uma força de atrito superior à capacidade de empuxo de seus cilindros hidráulicos, a escavação para completamente. Retirar uma máquina desse porte presa no coração de uma montanha exige meses de trabalho manual extremamente perigoso, cavando pequenos túneis de desvio ao redor da estrutura metálica para aliviar a pressão. Para evitar que a montanha engula a perfuradora, os engenheiros utilizam escudos telescópicos que podem reduzir seu diâmetro externo mecanicamente em situações de emergência. Além disso, injetam resinas químicas especiais de cura rápida através de canais no escudo da máquina. Essas resinas penetram na rocha fluida adjacente, colando os fragmentos e criando uma casca consolidada temporária que retarda o movimento da rocha tempo suficiente para que a máquina possa avançar, e os suportes permanentes de concreto e aço sejam instalados. O custo físico e operacional de manter essas estruturas abertas ao longo das décadas é um testemunho da escala monumental do desafio. A engenharia não vence a montanha de forma definitiva no dia em que o túnel é inaugurado. A batalha contra a gravidade e as forças tectônicas continua por toda a vida útil da obra. Sistemas de monitoramento a laser medem continuamente deformações milimétricas nas paredes do túnel, enquanto sensores de fibra óptica embutidos no concreto enviam dados em tempo real sobre o estresse interno da estrutura. Qualquer variação inexplicável pode indicar que a montanha está acumulando energia em um novo ponto, exigindo intervenções imediatas de reforço com novas ancoragens ou injeção de concreto de alta resistência. Quando observamos um túnel finalizado, com suas paredes lisas, iluminação moderna e tráfego fluindo sem interrupções,
É fácil esquecer que aquela estrutura está sob um ataque físico constante e silencioso. Cada metro daquele espaço vazio foi conquistado através de uma negociação precisa entre a resistência mecânica dos materiais humanos e a energia bruta acumulada por processos geológicos de milhões de anos. O verdadeiro feito da engenharia impossível não é a criação de uma barreira indestrutível que bloqueia a força da montanha, mas sim o projeto de um sistema dinâmico e flexível que aprendeu a absorver e desviar essa força colossal. A rocha que antes explodia como vidro sob pressão agora repousa em um equilíbrio tenso e controlado, permitindo que a civilização atravesse abismos de pedra que a natureza projetou para permanecerem eternamente fechados.